Saudações fraternais filhos de Sofia. O projeto Sabedoria Arcana é uma iniciativa que visa a expansão da consciência através de podcasts e livros. O objetivo é compartilhar conhecimentos e experiências que possam inspirar ao buscador, para que o projeto possa continuar produzindo conteúdos de qualidade e alcançar cada vez mais pessoas. É necessário contar com a colaboração financeira dos ouvintes e leitores que se identificam com a proposta e valorizam o trabalho realizado. A sua contribuição é muito importante para a manutenção de equipamentos e despesas do projeto, como hospedagem de nosso site, edição, divulgação, entre outras. Você pode colaborar com o projeto Sabedoria Arcana através do QR Code que está à direita do vídeo ou com a nossa chave Pix, que está na descrição do mesmo, doando qualquer quantia. O selo Sabedoria Arcana tem a honra de apresentar Olá, saudações a todos, saudações arcanas, saudações fraternais a todos os descendentes da sabedoria das eras. Hoje aqui com o companheiro e co-apresentador desse programa é o líder do Sabedoria Arcana, uma pessoa que realmente agrega muito ao mundo do conhecimento místico, filosófico, esotérico. Temos a oportunidade de conversar hoje de uma forma mais ou menos livre, aberta, não exatamente uma entrevista, sobre o tema que é um tema que chama bastante atenção do público mais ligado ao misticismo, ao esoterismo, que é os cátaros. Então vamos conversar um pouco a respeito dessa temática, abordar aspectos históricos, místicos, filosóficos acerca dessa sociedade que tem muito mais influência do que algumas pessoas podem pensar. De início, eu queria fazer uma brincadeira dizendo que, ao final, né, da sua trajetória, aí a gente vai falar disso, eu imagino, mais adiante, um pouquinho do que aconteceu em Canudos é parecido com o que aconteceu com os cátaros. Já mais adiante vamos ver o porquê, né? Então, Adílio, abro aqui a palavra também para suas saudações ao público, nossas considerações iniciais e para que a gente possa começar a falar um pouquinho sobre quem foram os cátaros. Olá, tudo bom? Saudações arcanas a todos. Olá, Pablo, meu querido companheiro aí, a gente está sempre junto nas questões aí do cotidiano, né? Da sabedoria arcana, do mundo místico, ocultista, nossos estudos aí, né? Essa realmente, esse é um tema que algum tempo atrás algumas pessoas já haviam solicitado e a gente não conseguiu ninguém, né, que quisesse falar dos cátaros. E é engraçado porque a gente escuta, só para fazer essa introdução, né, a gente escuta bastante dos cátaros, várias tradições, né, várias organizações colocam as suas monografias e seus ensinamentos, mas acaba que a gente só vê um pouquinho nos livros de história mesmo. Mas Sim. Existe um aspecto interno, né, mais esotérico no sentido mesmo, né, de interior, Sim. iniciático, né, que os cátaros ainda se manifestam de uma certa maneira entre nós, apesar de ter começado lá na Idade Média, né, mais para o fim da Idade Média, toda a sua trajetória. Aí a gente vai falar um pouquinho disso hoje. É isso, vamos tentar falar um pouquinho deles e trazer a memória dos cátaros aos nossos ouvintes, a quem agradecemos já, né, desde sempre. Estão sempre mandando, como eu sempre falo, sugestões, como essa de hoje, também agradecimentos, elogios, críticas, Sim. E a gente vai aprendendo com todas elas. Uma primeira coisa que eu gostaria de iniciar, né, queria iniciar com dois elementos, tá, que tem a ver com a história dos cátaros. Um primeiro é algo que é controverso, mas que talvez a gente possa considerar pelo menos como referência de marcador histórico, que é o seu surgimento. Há diversos autores que vão situá-lo aproximadamente no século IV depois de Cristo. Alguns dizem que isso é até anterior, né, que existem linhagens até anteriores, que vão levar aos cátaros, né?
Então, e um outro aspecto que acho que é importante deixar marcado, e a gente vai falar a respeito mais adiante, é o fato de que, ao longo de mais ou menos 1000 anos, houve uma sequência de transmissão de tradições, ritos e etc., e isso não é algo a ser desconsiderado, sem contar, né, eu diria, a abrangência geográfica que eles vieram a ter. Então, queria começar já com uma provocação, Adílio. Como é que você vê no século IV, né, a possibilidade dos cátaros surgindo no século IV e como isso teria a ver com alguma possível heresia, né, da Igreja Católica? A gente vai ter ali, né, por volta dessa época, o início do que a gente chama, né, da Igreja Católica, né? Desde o Concílio de Nicéia, lá em 325, e a gente fez nós fizemos um programa sobre os essênios, recentemente, né, com a nossa amiga Ana Lúcia e tudo. Então, várias tradições iniciáticas chegam junto aí com Constantino, nesse século IV, para, de uma certa maneira, dar início ao que a gente vai chamar desse cristianismo religioso, né, católico. Então, essas tradições, ao que parece, segundo vários historiadores, é que, de uma certa maneira, vão dar o início a essa heresia, né, que depois vai ser chamada de heresia cátara, perante o cristianismo vigente na Europa, lá na Idade Média. Porque é um movimento, e muito provavelmente recebe dos gnósticos, ou seja, dos primeiros neoplatônicos, do movimento gnóstico, digamos assim, de movimentos de modificação da religião judaica que chegaram no Oriente Médio e com as viagens, a expansão romana, a expansão cristã, também acabaram chegando mais para perto ali do centro da Europa, né? E também a influência maniqueísta, né, do maniqueísmo. Essas tradições, obviamente, com um pano de fundo de um cristianismo ainda inicial, ali mais puro, né, que depois, obviamente, dentro da Igreja Católica foi ganhando dogmas e se estruturando de outra maneira, para muitos é o início do catarismo, né, o início desse movimento cátaro, e vai ficando, digamos assim, em termos cristãos e dentro da Europa, dos reinos europeus, ficando em pequenas famílias, em pequenos grupos, né, digamos assim, como uma variação do cristianismo oficial, até que lá na frente vai estourar como uma espécie de igreja dentro da Europa, que a princípio parece ser um movimento dentro do próprio catolicismo, mas que depois se mostra bem diferente, né, com características muito próprias, porque ao longo desses praticamente aí 800 anos, vamos dizer assim, o catolicismo, o cristianismo oficial foi mudando bastante, como eu já mencionei. E esse movimento que vai se consolidar nos cátaros depois parece que tentou manter uma certa tradição, tentou manter uma certa pureza, né? Tanto que cátaros, né, essa palavra, muito provavelmente quer dizer os puros, né? Ou aqueles que são os brancos de pureza, e os catars. Então, essa pureza diz respeito a uma pureza de doutrina mesmo, né, de não ficar contaminado com todas as questões que depois transformaram a Igreja Católica naquela potência, vamos chamar mundial, né, dentro do mundo conhecido do Ocidente. Um aspecto muito importante que você vem trazer, né, quanto à pureza, e acho que isso é fundamental levar adiante, é que durante a Idade Média, as práticas, assim como os essênios, tal como visto no outro podcast que foi gravado, eles tinham noções muito avançadas de higiene, etc. A ideia de pureza, mas também de pureza física e higiene, não só pureza espiritual, que é um elemento para a gente tratar mais adiante, né? Mas a ideia de pureza física e higiene contrastava muito com as práticas de higiene na Europa, de modo que os cátaros totalmente eles possuíam noções de saúde pública
e de saúde pessoal, que não só eram avançadas, como contrastavam muito com a cultura de sua época. O que remetia, inclusive, a que eles sofressem mais um grau de discriminação dentro da sociedade que lhe era contemporânea, né? Isso é um elemento para a gente chamar a atenção. Isso é importante. Seria interessante, talvez, colocar aqui que existe algumas características que o movimento cátaro, que se consolida ali, principalmente nos séculos XI, XII, né, que é esse movimento que a gente mais vê nos livros de história. Por exemplo, você falou aí da limpeza, né, e eles andavam com o sacerdote, né, aqueles que realmente já tinham assumido esse último estágio iniciático, né, de ser um sacerdote cátaro, porque o estágio anterior era você ser um crente, né? Uma pessoa que estava aderida à tradição, né, e que recebia a última iniciação na hora da morte. Os sacerdotes já tinham recebido o que se chamam de consolamento, né, uma imposição iniciática já antes. E eles tinham que praticar, por exemplo, o vegetarianismo, ao contrário de toda aquela questão, daquela comilança, da caça, dos animais, né? E nos reinos, aqueles que tinham dinheiro faziam aqueles banquetes que a gente vê até em quadros, pinturas, etc. Eles eram adeptos de um comedimento, não só na limpeza, como você falou, mas de um comedimento que era passado por seus seguidores, mesmo que não fossem, né, do último grau sacerdotal, de comida, então vegetarianismo. Esses são os perfeitos, né, aqueles que almejavam a perfeição nesse último grau, praticavam o celibato também, né, ao contrário de algumas tradições que a gente sabe que depois de muito tempo aqui propuseram o celibato, mas a gente sabe que não seguiam, né? Aceitava a presença da mulher, do lado feminino, né, como parte dessa pureza, né, de tradição, a dualidade. Aí vem aquela questão, né, se a gente for do maniqueísmo, essa questão do bem e mal, positivo e negativo, luz e trevas, isso foi bem incorporado pelos cátaros. Então, a importância da mulher junto com o homem também foi numa dualidade incorporada pelas várias influências que esse movimento recebeu, como a gente está falando no início. Então, realmente, isso contrasta bastante com aquela questão até de urbanidade, às vezes de falta de urbanidade, de alguns lugares da pandemia, etc. Tem uma coisa que acho importante colocar, né? E aí a gente está entrando já num outro contexto, que é da mesma forma que os cátaros eles receberam uma influência gnóstica fortíssima e tudo mais. Acho importante pontuar primeiro a relação deles com o trabalho apostólico inicial, ou seja, o trabalho realmente inicialmente em pequenos grupos, sem a preocupação de construir templos, etc. Tá isso no começo, né, da sua fundação e etc. Mas que ao mesmo tempo teve uma influência notável na Europa e na Ásia. Acho que isso a gente precisa marcar, e aí até te perguntar um pouco a respeito que você tenha a colocar sobre esse aspecto. E um outro aspecto que é muito, muito significativo é que, justamente, aí vou fazer o possível para não entrar em aspectos mais, diria, velados do que o necessário, mas é impossível não deixar de relacionar o consolamento à vinda do Consolador prometido. Aí quem quiser estudar mais vai entender do que eu estou falando. Né? Aí deixamos ao público, né, o trabalho de fazer as pesquisas, quem quiser saber mais, se aprofundar. E isso, sem dúvida, é algo que foi negligenciado. Se a gente pegar os estudos de Ernest Renan, por exemplo, especialmente no livro A Vida de Jesus e alguns outros, né, isso é algo que foi negligenciado dentro da liturgia da Igreja Católica desde o seu início. Né, transferindo diretamente ao sacerdote e a certas, diria,
não diria liturgias, mas eu diria certas litanias, né, repetitivas, etc., esse papel. Então, quer dizer, os cátaros estavam ainda muito mais vinculados à visão apostólica do surgimento das primeiras igrejas do que a Igreja de Roma. E aí queria que você comentasse um pouco sobre a influência deles na Europa, na Ásia. O que você teria a dizer assim, de pontapé? Bom, você está falando da influência cátara, né? Sim. Então, eles recebem, isso ainda tem uma certa continuidade com esse início nosso, eles recebem uma influência do norte da Europa, ao que parece, segundo alguns historiadores, no contato das tradições mercantis, vamos dizer assim, da própria época, né, já entrando no segundo milênio e indo para o final da Idade Média. E esse, vamos chamar de paganismo, é um paganismo perante a visão cristã, também é uma forma de marcar o contraste que eles vinham para fazer a crítica àquela igreja estabelecida com todo o dinheiro, poder, pompas, envolvido com guerras e etc., né? Porque eles promoviam a paz. Então essa questão deles andarem de branco, né, e de tentarem uma pureza interior e exterior, como você colocou, também tinha a ver com uma proposta de uma mensagem do Cristo, do Consolador, para a regeneração de toda a humanidade, né, para a paz entre todos. E uma influência do Oriente. Aí a gente não sabe precisar muito bem, mas muito provavelmente os cátaros são uma confluência de algumas iniciações, de algumas linhagens iniciáticas. Né? Certo. E o aspecto mais iniciático do judaísmo, muito provavelmente, o aspecto básico, iniciático, gnóstico do cristianismo, que tinha ficado na Igreja Ortodoxa do Oriente, porque em 1054 tem um cisma. Em 1054 tem um cisma católico, um cisma cristão, na verdade, que divide a Igreja, né, cristã entre ocidental e oriental. E é um cisma e perdura até hoje, desde 1054. Né? Essa Igreja Oriental, ou Igreja Ortodoxa, né, que tem características diferentes de acordo com a região, com o país, como a gente chama hoje, ela mantém algumas tradições como eram no início do cristianismo. E esse movimento, essa igreja cátara, vamos dizer assim, mantém traços também dessas igrejas do Oriente, né, como elas se formaram lá atrás. E a gente sabe, né, que depois que o Cristo morreu, os apóstolos se espalharam por vários lugares, tanto que você também vê várias cartas de Paulo, várias cartas, né, na Bíblia, aos Coríntios, Maçonicense, nem me lembro agora todos, e essas eclésias, elas ficaram lá, muitas prosperaram e continuaram ao longo dos séculos. Sim, verdade. E deram, né, em movimentos diferentes entre a Igreja do Oriente e a do Ocidente. Então os cátaros bebem dessa influência também para se consolidar ali nos reinos, principalmente os reinos franceses, né, nos primeiros séculos do segundo milênio, se consolidar como uma igreja própria, com sua própria tradição, seus próprios sacerdotes, sua própria, vamos dizer assim, iniciação, né? Ter um sacramento, e não eram aqueles sacramentos da igreja, que é o que a gente chamou de consolamento também. Que, aliás, o consolamento, nossos ouvintes vão pesquisar e vão achar algumas versões. Ele não é uma coisa muito secreta, como é que acontecia. Existem especulações, né? Basicamente, lembra muito o que parece, o que talvez, não estou dizendo que estou botando talvez, o que Saint Martin fez depois, né, no século XVIII, quando ele criou a sua própria transmissão, e que após a morte dele, mais na frente, né, se transforma numa transmissão martinista, vamos chamar assim, que é um ritual muito mais simples do que os rituais elaborados, né, de algumas religiões e de algumas tradições da época mesmo, século XVIII. É praticamente uma imposição de mãos daquele que tem o poder, daquele que já recebeu anteriormente isso. Isso vem numa cadeia iniciática, né, numa cadeia religiosa, o nome que se queira dar, uma transmissão de poder, né, como a gente vê no Novo Testamento, né, do Cristo para os discípulos, dos discípulos para os seus discípulos, e assim, em elos, né, até chegar aos séculos atuais, inclusive. Não só no século XVIII, mas também lá atrás, no século XII e XIII, com os cátaros. Então, parece muito que o consolamento, que é o que dava, né, ali aos
aos perfeitos, né, esses que estavam Sim. no último grau, porque tinham graus, né, Sim, me lembra muito a imposição de mãos, a única iniciação que São Martin dava. Tá? Repito, não estou dizendo que é igual, mas a simplicidade, a forma como você trocava a veste, eles também andavam com vestes não só limpas, mas também com cores diferentes, até chegar na veste branca, segundo historiadores. Então, essa estrutura de graus dos cátaros, que ia desde os simpatizantes, os crentes, né, os fiéis, até chegar nos perfeitos, mais ou menos 3 graus, que é uma tradição também, dividir em 3 graus sim. Que vê até hoje em várias organizações, né? Básico, 3, 7, 10, 12. Exatamente. Aprendiz, companheiro e mestre, né? Associado, iniciado SI. Então, eles tinham isso também. E, então, esse consolamento, para quem era fiel, para quem era aderido ao movimento, era dado na hora da morte. Para quem já era perfeito, ele recebia antes e vivia dentro dos preceitos que a gente já mencionou, né? Inclusive. Então, é bem interessante esse movimento que tentava manter uma pureza do cristianismo e já tinha se perdido, né, depois de vários séculos. Perfeitamente. E gostaria de comentar nesse sentido que essa pureza e simplicidade, ela vem a contrastar com o movimento que a Igreja Católica tomou justamente no sentido de se aproximar dos reis, de se aproximar do poder temporal, de se tornar uma potência bélica num dado momento, né? E etc. Falando em potência bélica, né, e lembrando algo que é mais ou menos genérico dentro das tradições das ordens de cavalaria, que seria a proteção aos cristãos, né, não somente aos cristãos, mas aos cristãos, sem dúvida. Tá? Eu ia te pedir para a gente comentar um pouquinho sobre possíveis relações dos cátaros com os templários. Sim. Né? A gente tem um auge aí dos templários junto com o surgimento dos templários. Né? Então, se os templários surgem ali no século... Se não, eles surgem no início do século XII, em 1118, 1119, inicia o movimento, e aí a gente já vê a presença dos templários, por exemplo, poucos anos depois, antes mesmo de se consolidarem como ordem realmente pelo Papa, 9 anos depois de criados, fundados e tal, eles já estão presentes na Portugal, por exemplo. Então não eram só 9. Aquela cruz de Malta não é à toa, não. Exatamente. Aquela cruz de Malta da bandeira não é à toa, não. Não é, não. Ela está ali já há muitos séculos. Pois é. Já está aí há muitos séculos. E nessa época, no finalzinho do século XII, começam as implicâncias e as perseguições aos cátaros. Então, mais ou menos em 1118, a gente tem surgimento dos templários, 1198, aproximadamente ainda nesses anos 90 desse século, começam as críticas e a igreja começa a ver com maus olhos esse movimento dentro do movimento católico, ou seja, um movimento dentro do outro. Né? E começa a incomodar porque vários nobres aderiram a isso. É muito parecido com o que vai acontecer depois com a reforma luterana, que também é cristã, e começa a modificar o cristianismo principal, né, que veio antes, que era o católico. Então, provavelmente isso aconteceria com o movimento cátaro, esse movimento dos perfeitos, como aconteceu depois com o Lutero. Tá? Mas eles começam aí no final do mesmo século a torcer o nariz, mesmo século do início, a torcer o nariz para os cátaros, né? E a gente supõe, existem indícios fortes, vamos chamar assim, né? Uma parte da história, né? A história indiciária, né? A história dos indícios, existem indícios que, como os templários, eles entraram em contato, né? Eles coligiram várias iniciações ao longo dos quase 200 anos de existência, em especial na primeira metade, né, desses quase 200 anos, eles tiveram, ao que parece, uma forte ligação até de proteção aos cátaros, aí no sul da França principalmente. E os cátaros com grande influência nos reinos que a gente chama de França hoje, e no reino também francês, o surgimento dos templários. Então, essa troca, né, de conhecimentos, da onde os cátaros trouxeram essa tradição, aí os templários também vão para o Oriente, onde já estava, né, já tinha acontecido o cisma cristão. Então, ao que parece, eles andaram conversando bastante. E, como aconteceu com outros movimentos, os templários
a gente vai ver mais lá na frente, quando começa uma cruzada contra os cátaros, os templários, apesar de ser uma milícia cristã, eles põem o pé no freio contra os cátaros, né, e tentam segurar a onda. O que também é um indício de que eles tinham conexões históricas, ou, no mínimo, algum tipo de autoproteção ou troca de ideias. Sim, sim. Lembrando, né, que ambas foram sociedades que tiveram grande abrangência geográfica e perduraram por longo tempo. Estando dentro do escopo da cristandade, é natural que pensemos que elas guardavam relações. Pelo menos por um grande período guardaram relações entre si, né? E acho interessante destacar isso, porque mais adiante, né, só para ter uma ideia, algo que me chama a atenção, e aí é a especulação, né? Por exemplo, a Fortaleza de Montsegur, né? Poxa, aquilo ali, rapaz, se não tem influência da arquitetura templária, eu não sei do que tem. Eu não sei te dizer do que mais que tem. Né? Então, isso me parece um ponto interessante para a gente pensar que há necessidade do mapeamento mais adiante, né, para quem se interessa por esses estudos, etc., das redes de relações que as sociedades iniciáticas desenvolviam na Renascença, na Idade Média, etc., porque quem for por aí é capaz de achar muita coisa interessante, né, para poder tratar. Porque assim, é muito claro que, assim como hoje, com a ajuda das redes sociais, todo mundo conversa sobre tudo, naquela época, e mesmo que não tivesse redes sociais, evidentemente, mas até a quantidade de pessoas era menor e os núcleos eram mais fechados. Mas o tempo que eles tinham à sua disposição, as coisas eram muito mais lentas do que hoje, né, e esses movimentos permitiram contatos de todos os tipos, não só comerciais e financeiros, mas contatos culturais, religiosos, iniciáticos. Então, não, isso aí é uma coisa que já é praticamente aceita, né, assim, dentro da história. Sim. Então, não, perfeito. E aí eu até falei aí do século XII, né? São Bernardo, que é o grande mentor aí dos Templários, né, e da regra dos Templários, num certo momento ele se coloca contra os cátaros, né? E esse movimento aí contra os cátaros já começa lá pelos anos 60 também do século XII, né? Na segunda metade desse século, porque justamente já se percebia essa ameaça ao cristianismo vigente. Sim, sim. Inclusive, alguns detratores, né, que eu não vou nem mencionar, né? Eu não vou nem mencionar os detratores, mas assim, coisas que eu já ouvi, tá? De pessoas dizendo, por exemplo, que os cátaros tinham um tipo de mandamento dentro deles em que o sujeito poderia se casar, então ele poderia se deitar com qualquer mulher, menos com a sua esposa, umas coisas assim, cara. Isso tudo foi inventado depois. Sim, sim. É igual aconteceu, né, na época da acusação dos Templários, né? Que criaram lá aquela acusação de que eles adoravam uma figura misteriosa, que era Bafomé, etc. Uma cabeça. Uma cabeça, né? E outras coisas, né? Então, isso aí é a lenda urbana, né? Pois é. E lembrando que a essa época, quando ditas por religiosos, essas coisas ganhavam força de lei. Qual o grande problema? O problema é que hoje, algumas pessoas, ao dizerem coisas assim, isso se torna, para quem ouve, muitas vezes verdade absoluta. O cara não vai nem questionar. Por isso que é importante a historiografia se debruçar, e a sabedoria arcana tenta fazer um pouco disso, porque a gente tem bastante pé na história, né? Na filosofia, se debruçar um novo olhar sobre determinadas questões, né? Que são polêmicas. Então, os cátaros são uma forma de polêmica medieval que sobrevive até hoje. Tudo bem. Já que a gente está falando tanto dos cátaros, Adilho, acho que a gente podia falar um pouquinho de dois elementos que estão dentro da matriz do corpus iniciático, mas não só iniciático, né? do corpus sacerdotal, dos fundamentos, etc. O primeiro, né, a gente fala um pouquinho mais sobre o consolamento,
né? E os fundamentos mesmo que eles tinham, né? Místicos, filosóficos, iniciáticos, principais. A gente deu algumas pinceladas, falou da simplicidade, falou, né, da limpeza, falou da ideia, né, de tentar seguir o cristianismo apostólico, etc. Mas o que você teria a comentar, assim, começando pelo consolamento? Você já até começou a falar. Ao que parece, né, assim, a gente tem um aparelhamento antes, uma preparação, né, para que a pessoa pudesse aderir ao movimento, né, esse movimento cristão diferenciado, né, dentro da Europa naquela época. E depois, como assim, a iniciação maior, o consolamento, que a gente já mencionou, né? Então, os princípios envolviam a aceitação da doutrina, que tinha, como a gente já falou, né? Se você fosse tornar um sacerdote, o celibato, mas se você fosse só aderir, né, como um fiel, né, ou como um crente, né, ao vegetarianismo, a aceitar essa dualidade, né, e a presença das mulheres, coisa que até mesmo por influência judaica, o cristianismo primitivo, né, ou o catolicismo, fez questão de ir tirando. Né? A questão da reencarnação, ao que parece, era aceita, era mantida, ou a reencarnação, como a gente chama hoje, uma metempsicose, né? Que é a possibilidade de você voltar num corpo que não necessariamente humano. Né? Isso é algo que se discute, como acontece em algumas doutrinas também do Oriente. Eu vou reencarnar, mas posso reencarnar como um peixe, como um gato. Isso é metempsicose. Né? A reencarnação prevê sempre o retorno como ser humano. Né? Eu tô quase acreditando nisso, vendo as coisas que o meu gato faz, eu tô quase convencido disso. A gente tem os animais que parecem mais evoluídos do que muitos seres humanos. Não é, né? Cara, Pois eles tinham essas dúvidas também. Pois é. Então, esse consolamento que o fiel recebia na hora da morte, ou aquele já fosse um sacerdote, né, já tivesse sido recebia o consolamento antes e tinha uma vida dedicada, né, ao sacerdócio, cátaro, né, ao que parece era uma imposição de mãos, recebia uma nova veste, mudava a veste dele de uma veste azul ou de alguma cor, parece que para uma branca, vivia dentro desses preceitos, né, se transformava numa espécie de pastor, né, de líder da comunidade, né, e isso é uma responsabilidade. E além da imposição de mãos e da oração, e muito provavelmente era o Pai Nosso, talvez até em aramaico, o Pai Nosso original, você tinha a imposição de mãos, né, o sopro, né, a transmissão do pneuma, né, como os gnósticos falavam, e o ósculo, né, o beijo iniciático. Ou seja, se eu estou investido de um poder numa cadeia iniciática e eu pego você lá para ser um discípulo, então eu passo para você através desses sinais iniciáticos, vamos dizer assim, essa transmissão, essa cadeia iniciática, e você passa a representá-la também, não só nesse plano, mas no outro plano, no plano espiritual. Verdade. Então, no fundo, não é diferente do que acontece em qualquer, assim, falando no sentido geral, né, em qualquer iniciação. Até mesmo na Igreja Católica. Porque quando um arcebispo ou um bispo vai consagrar um padre no seminário, né, a pessoa terminou o seminário, aos 5 anos de estudo, vamos dizer assim, católico, e ele vai passar por aquele ritual que ele vai aceitar a missão dele e tal, ele está entrando na cadeia iniciática dos apóstolos de Cristo, lá de São Pedro, né, talvez São Pedro lá, né, que é a Igreja de São Pedro, aí todas. Né? Então, é a mesma coisa, mesma ideia. Sim. Só fazendo um adendo, né, um parêntese, né, na verdade, dentro da minha experiência pessoal, isso eu já até mencionei em outro podcast, né? Outra Fraternidade, aí quem quiser vai ver lá, olha lá no podcast sobre Tolkien, aí o pessoal vai ver isso em detalhes. Essa ideia das vestes mudando de cor e etc, até chegar ao branco, né, isso sem dúvida, isso eu posso dizer sem dúvida, até porque a fraternidade a que me refiro foi criada muito depois da Ordem dos Cátaros, né? Tem ali uma influência dos cátaros, né, nessa história. E não só a vestimenta, né, o significado dessa transição, porque a cada uma dessas investiduras, vamos dizer assim, a cada uma dessa investidura de paramento, o indivíduo tinha novas responsabilidades e novos comportamentos.
né? Então, quer dizer, é algo fundamental para a gente pensar, né? A ideia, quando você fala de perfeito, de pureza para eles, sim, ao que parece, era manter aquele comportamento que o Cristo tinha, né, trazido e tentar fazer diferente do que o status quo demonstrava, né? Então, você ter um comportamento de acordo com as escrituras, é isso, que é muito difícil até hoje. Muito complicado. Tanto que existe um livrinho chamado A Imitação de Cristo, né, do Tomás de Kempis, que é um livrinho de bolso. Excelente. Exatamente. Que surge por causa, eu não vou dizer que é uma influência cátara, mas é uma influência dessa ideia de que se você quer, digamos assim, manter um comportamento iniciático, realmente dentro de uma determinada religião, no caso aí o cristianismo, né, que a gente está falando, que é o tema de hoje, você tem que seguir aqueles preceitos, né? É o que o Tomás de Kempis chama de imitação do Cristo. Então, se você imitar aqueles passos que estão no Novo Testamento, dificilmente você vai prejudicar alguém, vai se prejudicar, etc. Não é uma coisa dogmática, isso não quer dizer que seja algo dogmático ou fanático. E aí está o problema dos extremismos do ser humano, né? Nessa dualidade que o ser humano carrega, que vai do 8 para 80. Sim. Não é isso. Né? No caminho do meio, entre colunas, no caminho do meio, você manter o equilíbrio e, nesse equilíbrio, seguir o caminho da luz e seguir aquilo que possa trazer o bem a si próprio e ao próximo. Então, é até simples a proposta filosófica, tanto que não tem um livro assim, sobrou algum livro dos cátaros? Eu não sei. Se sobrou, desconheço. Eu também não conheço nenhum. Não sei se você encontrou, eu não encontrei nenhum. Então, assim, é muito simples. O livro qual era? O Novo Testamento, principalmente. Já estava, né, a Bíblia já estava estabelecida na época dos cátaros. Então, era basicamente isso. E o que eles vão propor ali também, né? Muitos eram analfabetos. Então, com a Bíblia em latim, né, que é uma língua lá do Império Romano, muita gente não tinha acesso a leitura nenhuma. Dependia do que o sacerdote falava, ou na missa, ou no caso deles, propagava, né, na doutrina, nos rituais, né? Oralmente, estou falando, propagava oralmente. Então era muito importante essa transmissão oral, por causa da dificuldade das pessoas de terem acesso até mesmo a qualquer tipo de livro. Não existiam editoras, não existiam distribuições de livros, né? Isso existia na época, era muito difícil. Livros eram com os monges, principalmente os monges copistas nos mosteiros, é muito difícil você... Era, né, muito difícil ter acesso a livros na época. Mas e tem um aspecto que acho que é fundamental pensar aí, porque em se tratando de uma grande maioria de pessoas analfabetas, criar um grande corpus escrito de documentos não faria sentido, por exemplo. Não faria sentido. Quem ia ter acesso? Então, até mesmo certas especulações, e já acho que a gente podia, depois de falar um pouco mais do consolamento, né, tratar um pouquinho do cerco de Monte Seguro, que eu acho que é importante a gente falar, né? Uhum. Muita gente especula, aí já adiantando, né, que mas muitos documentos foram ali, né, escondidos, queimados, jogados fora, etc. Alguns, possivelmente, alguns documentos. Mas eu não sei te dizer se seria, por exemplo, algo que lembrasse o que aconteceu com a Biblioteca de Alexandria, né? Dada essa característica, né? Acho que não é muito por aí, não. É um desastre mundial, né? O desastre mundial, né? Olha, desastre, assim, parecido, né, em escala menor, incêndio do Museu Nacional, no Brasil. É isso aí. Muito menor, né? Em escala muito menor. Mas, por exemplo, em termos de impacto, é como se, o que eu quero chamar a atenção como se o mundo fosse o Brasil e aí houvesse um incêndio no Museu Nacional. Acabou com uma parte muito significativa, tanto de história natural quanto da história humana, né, do país. Né? E a Biblioteca de Alexandria... E a Biblioteca de Alexandria foi um desastre assim. Então, quer dizer, eu não vejo que tenha ocorrido um desastre similar entre os cátaros nesse episódio particular. Tá? E aí, sobre o consolamento, tem alguma coisa que você queira acrescentar?
Não, não. O que me ocorreu é isso mesmo que eu já te falei, né? Sim, Essas perfeito. características e tal, que são as que eu conheço, né? É, A gente lembra que existem movimentos cátaros até hoje e ressurgiram a sim. partir do século XIX, né? Não Aham. só aliados, sendo chamados de movimentos gnósticos, ou até mesmo existe uma igreja cátara, ou existem igrejas cátaras na França, no sul da França, que foi o último reduto dos cátaros, né? Ali na primeira metade do século XIII, quando eles acabam, após as cruzadas, né, contra os cátaros. Sim, Então, esses movimentos mantêm a ideia dessa tradição, e a gente pode falar um pouco rapidamente disso depois, né? E o que eu sei passa por esses movimentos, assim, que eu sim. já... Lembrando aqui ao nosso público, né, que nós temos muita especulação e pouquíssimas fontes Muito, históricas, né, desse movimento. Temos pouquíssimas fontes históricas, então, ah, se há algum conselho para dar, é a gente se apegar àquelas que estão mais ou menos consolidadas para correr um risco menor de embarcar em algumas coisas que acontecem aí, principalmente na internet, né? O pessoal gosta de fazer especulações, etc. Né? Por exemplo, eu tive que frustrar aí, posso falar, né, abertamente numa conferência, não vou dizer qual, né, eu tive que frustrar algumas pessoas que estavam muito animadas, né, em concluir que os sumérios eram alienígenas. E aí eu disse, olha, olha, é um pouco eu difícil, lembro. né, afirmar isso. Por quê? Porque eu tenho, as fontes que eu tenho vão mostrar que eram pessoas e que um determinado nome tinha a ver com uma certa divindade e tal. Mas essas fontes não me permitem dizer que era alienígena. Se era, alguém vai ter que demonstrar. É, Mas não me ficou claro. Mas se você for observar a quantidade de pessoas que estudam o assunto, a maioria vai afirmar claramente que eram alienígenas, que eram e etc. Estou chamando a atenção para isso porque muita gente vai falar sobre os cátaros, como por exemplo essa história aí que eu falei, entendeu? Ah, não, os é, cátaros ali tinham uma regra que o cara casava, mas ele não ia se deitar com a esposa dele, ele podia deitar com qualquer mulher menos com a esposa, entendeu? E outras coisas, é, né? Que o é. pessoal vai falando, né? A gente teve ali os movimentos é, que começam no século XII, né? Aí, em 1208, no século XIII, Sim, já tem a primeira cruzada chamada de Albigense, né? Por causa da sim, região de Albi, na França, que tem sim, um sim. pouco a ver com um branco, né? Também a palavra, o que parece, com a etimologia da palavra Albi. Então, por incrível que pareça, os cristãos fizeram cruzadas contra cristãos, né? No Sim. caso, católicos contra os cátaros. E, e vão, né, depois, lá na frente, antes da metade do século XIII, vencer, obviamente, que era um número muito maior, eram muito mais reinos contra uma minoria cátara, e, obviamente, vão começar a espalhar fake news Sim, já naquela sim, época, né? sim, sim. E essas fake É, news derivadas dessas batalhas, né, desse confronto ideológico que sim, aconteceu, perfeito. que a gente está descrevendo aqui, alguns sobreviveram e tal, né? Assim como aquela ideia de Madalena prostituta. Você tem Poxa, muitas fake news aí, é. religiosas, Não, místicas, etc. sim, sim, E aí eu acho que é importante só reiterando, né? O nosso trabalho às vezes não tem o alcance que outras pessoas mais sensacionalistas vão ter, também por causa disso. Porque É, aqui a gente não vai falar que tinha alienígena no meio do cátaro, que os cátaros faziam isso, etc. Mas é um outro papo, né? esse Uma é outra outro papo, história, mas é um outro isso. papo. Mas não, mas Mas é é por isso, aí. porque assim, a gente não vai espalhar fake news, entendeu? A gente Não, vai falar aquilo que a historiografia tem colocado, e quando não é da historiografia oficial, que é de um movimento mais sim, iniciático, né, que aham, está para ser comprovado, se for o caso, a gente coloca, né, sim, tem essa diferencia. controvérsia aqui e tal, Então, né? então essas controvérsias Então, legais assim que são boas para gerar seguidor, a gente normalmente não faz. não, que bom, né? Que bom que a gente não faz. É, Adílio, vamos falar um pouquinho sobre o fim do oficial, né? O fim aham, temporal, né? Lá no século XIII, mais ou menos, da 13, 14, né? Da Ordem dos Cátaros, né? E um pouquinho sobre a fortaleza de Monte Seguro. sim.
Pois é, então isso já tem uma relação com tudo que a gente falou até agora, né? Os cátaros começaram a Sim, incomodar bastante, começam as reações, né, dos grandes oradores, grandes líderes da igreja ainda, na segunda metade ali, dos anos 60, 70, 90 do século XII, que está ali no auge dos templários, né? E os templários estão observando isso, e organizam-se boicotes e depois a primeira cruzada em 1208 contra esses reinos, que vão resistir durante bastante tempo, aí, algumas poucas décadas, contra vários sim, exércitos católicos. Né? Em 1208, a cruzada, em 1209 tem ali um massacre, né, de Béziers, que é um massacre parece que pelo menos 7.000 cátaros foram mortos, né, pelos cristãos, né, pelos católicos, inclusive mulheres e crianças, né? E em 1226 você tem uma outra cruzada e você tem vários reinos, né, que vão tentando resistir, e aí começam as várias barbaridades, porque nessa época, no início do século XIII, foi criada a Inquisição. Né? uhum, E aí, digamos que a Inquisição já teve, com todas as aspas possíveis, né, sim, uma oportunidade, né, quando ela foi criada em 1231, teve uma oportunidade, infelizmente, com os cátaros, né, de colocar em prática os seus métodos, vamos dizer assim, sim, né, sim, sim. dentro do judiciário do católico, né, dentro É, dos julgamentos católicos. E aí a coisa foi num crescente até que nos anos 40, 1244, se não me falha a memória, acontece o último reduto, o cerco ao último reduto, que é no sul da França, lá no Castelo sim, de Montségur, que justamente o cerco a essa construção que você já bem colocou, né? sim. Muito provavelmente uma arquitetura e uma grande influência daqueles que também influenciaram os Parece. templários. Né? Parece E bastante. aí, parece bastante. E ali tinham algumas centenas, talvez 200, ou um pouco mais, né, de cátaros que foram resistindo sem comida, sem água, e acabaram morrendo na fogueira da recém-criada Inquisição. Os templários, ao que parece, se negaram a lutar contra e a massacrar esses cátaros, que acabaram capitulando, né, por fome e sede, Sim. e acabaram mortos em fogueiras. Tanto que isso acontece em março de 1244, e hoje no calendário gnóstico, ou seja, no calendário Uhum. religioso, não religioso, né, mas no calendário esotérico paralelo ao calendário Sim, religioso, né, que a gente tem aqui no Brasil, no Ocidente, o dia 16 de março é o dia dos cátaros, porque é o dia que sim, acontece, né, esse massacre e determina, a princípio, o final do movimento cátaro na Europa e, né, o sufocamento dessa doutrina herética, né, para a igreja. sim. E aí começam as lendas, né? Aí tem uma outra lenda urbana, né, que obviamente alguns escaparam, eles Claro. continuam mantendo essa tradição de maneira subliminar e aí sim Sim, esotérica, né? Aí a própria igreja de Madalena continua no sul da França, uma pequena igreja cátara, isso continua dentro dos templários, de uma certa maneira também, essa ideia impacta os templários, e como eu disse, ao que sim. parece, se negam, né, a lutar contra. E surge uma outra lenda também, que é do Santo Graal, né? Que o Santo Graal, caso tenha existido, ou uma taça que tenha existido, que era chamada de Santo Graal no sentido físico, ser uma taça mesmo, Sim. estaria circulando e protegida por alguns grupos, durante um bom tempo teria estado sob a proteção dos templários, porque teriam resgatado desse castelo, né, no dia da queda dos cátaros, o Graal que poderia estar com os cátaros, essa é a lenda, né? Então Sim. disse que na noite anterior à capitulação dos cátaros, alguns Alguns monges templários, fugiram. alguns perfeitos, né, alguns cátaros e alguns Sim, templários foram vistos saindo das muralhas de Montségur, né, carregando algumas coisas, sacolas e etc. E que o Graal, para não cair na mão, né, dos invasores, teria saído, escapado, né, sim. nessa madrugada anterior e Uhum. sumido na noite dos tempos. Né? Sim. Então, essas comunidades, né, vão sobrar pequenas comunidades aí ao longo da história, e elas vão sobreviver de maneira subliminar, né, até chegar principalmente o ressurgimento do gnosticismo no século XIX, lá na França. É.
Pois é importante, pontuar isso, porque apesar de ter havido esse momento, que foi um momento de encerramento, diria, temporal das atividades, né, desfocamento, como você colocou, etc., esse movimento tanto permaneceu de modo esotérico, né, como no século XIX ressurgem ordens cátaras, como foi possível ter acesso a essas fontes de informação, né, depois de ter ocorrido. Então, acho bacana a gente marcar isso. Bom, teremos aí algumas horas, né, se fôssemos comentar todos os aspectos, né, envolvidos, né, especialmente nas especulações sobre os cátaros. Tá? Teremos algumas horas aí, mas dado ao formato do nosso programa, né, a gente vai se aproximando da nossa reta final. Né? E aí eu queria inverter um pouco, tá? A gente fazer algumas considerações e vir com algumas sugestões de leitura a seguir. Bom, primeiro eu quero começar dizendo o seguinte: muita gente vai ter acesso a ouvir falar dos cátaros a partir do episódio com os albigenses, e aí cabe mais uma vez relembrar, tem diferença, tá? Entre cátaros e albigenses tem diferença, e é importante esmiuçar isso direitinho para não incorrer no erro, né, de trocar o continente pelo conteúdo. Entendeu? Não trocar o continente ali como uma região de algo. Exatamente. E os cátaros como a doutrina que a gente está conversando. Sim, um movimento muito, muito mais amplo. Né? O segundo é que é muito importante observar os cátaros no contexto de movimentos gnósticos que estavam ali no século I, século II, século III, século IV, século V, né? Tem vários. Né? E que, inclusive, muitos deles foram incorporados até a liturgia da Igreja Ortodoxa, né? Depois do cisma. Né? Isso é um elemento importante. Né? E o terceiro, eu quero deixar, tem poucas sugestões de leitura. Tem um livro que eu queria chamar a atenção, é de um sujeito, já é bastante antigo, não sei nem se foi reeditado, tá? Que conta assim, o título do livro, traduzindo para o português, é Linhagem Mística dos Cátaros. Tá? Anthony Gross Palmer, tá? É um escritor inglês, e essa edição é de 1956. Não sei se tem fácil por aí, mas é uma fonte bacana. Aliás, foi ali que eu ouvi falar dos cátaros pela primeira vez. Né? Foi ali que eu ouvi, e o livro é bacana. O livro é bacana para trazer certos apontamentos, e num dado momento, aí quero chamar a atenção, né, o autor diz assim: a escassez de fontes não me permite fazer o que eu chamaria de uma história, mas me permite pontuar, como você falou, né, elementos e indícios que me demonstram cabalmente a existência dos cátaros. Isso sim. E aí estou passando a palavra para você antes da gente seguir para as nossas saudações finais ao público. Bom, as cruzadas e essa cruzada exterminou aí os cátaros no sentido mais macro, né? Elas foram um movimento importante. E ao estudar as cruzadas, tanto que elas têm a ver com a retomada de Jerusalém, etc. Né? A primeira cruzada ali realmente tem sucesso em 1099, quando retoma Jerusalém. Era um movimento que estava funcionando na época, dentro das características socioeconômicas, né, da Europa do momento. E quando se estuda as cruzadas, existem crônicas. Então, existem crônicas também que tratam da cruzada ou das cruzadas, né, pelo menos duas foram perpetradas contra o movimento cátaro, contra a heresia, como foi chamada pela Igreja Católica, a heresia cátara. Né? Qual era o grande medo? Né? Já prevendo que isso se espalhasse e acabasse subvertendo a ordem, né? Em algum momento passando a ser um rival da própria igreja. Bom, Lutero acabou de alguma maneira, acho que o karma se impôs sobre a Igreja Católica, e lá na frente o movimento, né, da Reforma acabou de uma outra maneira, né, não da forma cátara, mas acabou acontecendo o que a Igreja tinha como, né, medo antes.
Então, essas crônicas são estudadas pelos historiadores medievais, né? Eu indicaria, de imediato, um livro que a grande loja de língua portuguesa da Morca editou, que eu considero muito bom, porque aqui no Brasil tem pouquíssima coisa, e fora da área acadêmica menos ainda, mesmo fora do Brasil, tem pouco. no sentido assim de publicação aberta, tem pouca coisa. Você tem estudiosos da área medieval que trabalham com cátaros, né? Trabalham com as cruzadas, tem bastante. Sim, sim. Então tem o Bertrand de Lafargue, ou Lafarge, aí, como se escreve, A Senda Cátara, nas origens do cristianismo. É um livro de 2018, eu acredito que ainda esteja sendo vendido pelas edições Rosa Cruzes, né, da Morque. Então, para ser colocado na internet. Tem um livro chamado Livro Negro do Cristianismo, que menciona alguma coisa sobre os cátaros, que é de 2011, da Laura Malucelli. Laura Malucelli, Sérgio Tomás e Jacopo Fo. E também trata um pouco disso, né? Alguns historiadores importantes, né, que são importantíssimos, como Jacques Legoff, né? O Legoff morreu há pouco tempo, é um dos principais... Fantástico, né? Da École de Análise. Autores, exatamente. É um dos principais autores da historiografia que a gente considera, né? Então, principalmente medieval. Ele tem A Civilização do Ocidente Medieval, que foi da editora Vozes, em 2016, que também, aí de maneira bem técnica, né, como historiador e tal, ele vai tratar sobre isso, né? E existe um livro que eu não tenho, acho que não tem disponível em português, do Michel Gardner, na verdade, Rituales Cátaros, em espanhol, né? De 1996. Então, esses rituais, eles estão mapeados. Se eles eram exatamente assim, a gente não sabe. Aí é uma outra história, sim. É uma outra história. E mesmo que sejam, isso é importante pontuar, porque a gente falou do consolamento, eu falei rapidamente do aparelhamento, né, antes, né, da adesão à doutrina, tal. Mesmo que essa questão, né, seja exatamente assim, não faz diferença você ter acesso. Que uma vez eu falei num outro podcast que é exatamente como eu ter acesso ao livro de missas da igreja, né, ler a missa, isso não me faz padre, não me dá autoridade não mesmo. Da tradição, entendeu? É a mesma coisa o consolamento. Eu posso ler aquilo ali, né, uma imposição de mãos, a oração, o Pai Nosso, etc., né, como eu falei, né, o sopro iniciático, o beijo iniciático e tal. Isso, se eu não tiver recebido essa autorização por um outro iniciado, numa cadeia iniciática, como nós mencionamos, eu estou fazendo só um teatro. Né? Qual é a diferença entre a representação teatral de um ritual e fazer com que aquela representação teatral tenha um valor iniciático, um valor espiritual? Justamente se você tiver autoridade recebida. Sim, perfeitamente. Antes, né? Então, ter um livro que tenha o título Rituais Cátaros não quer dizer que, primeiro, os rituais que ele pesquisou nas crônicas e etc., sejam exatamente assim, como também não quer dizer que você esteja fazendo uma outra heresia, vamos dizer assim, está revelando segredos. Até porque os movimentos cátaros atuais, que são poucos, infelizmente, na minha opinião, eles acabam se misturando com movimentos gnósticos. E apesar de ter bebido na fonte gnóstica, eu acho que são coisas um pouco diferentes. Não, são coisas diferentes, sim. A gente já tem um episódio sobre o gnosticismo lá atrás, no início da Sabedoria Arcana, quem quiser pode ouvir, e agora a gente tem esse sobre os cátaros e a gente está pontuando isso. Né? Tem semelhanças e tal. E esse movimento gnóstico, ele começa com uma visão, é quase uma revelação espírita, né, de um francês no século XIX. E quando os cátaros aparecem para ele e se revelam numa sessão que é uma sessão espírita, praticamente. Ou era realmente uma sessão espírita. E aí ele recomeça o movimento cátaro na França e o movimento gnóstico, né? E ele junta as coisas. Mas essa prática depende sempre de você estar atrelado a ela de maneira iniciática. Então, não, sem dúvida. E a iniciação aqui, é mais do que a leitura. Não tem problema. É muito mais. A iniciação, o consolamento, o recebimento daquela autoridade, né? Seja gnóstica, cátara, Rosa Cruz, né? Isso você tem que estar lá dentro, senão, como eu disse, eu pego o missal, que é o livro de missas, virei padre. Só porque eu li
Não vai dizer nada. Então, Poxa, olha que tem um monte de clérigo aí que daqui a pouco vai ficar chateado com a gente, né? Mas infelizmente é assim, cara. É isso. Entendeu? Eu não me transformo em alguma coisa porque eu li um livro daquela coisa. Entendeu? Não, né? Da mesma maneira que eu não vou virar historiador porque eu li um livro do Jacques Desbordes, eu tenho que fazer o curso. Sim. Né? Tem os rituais acadêmicos normais, né? E tal. Sim. Então, a mesma coisa dos rituais acadêmicos e profissionais de qualquer profissão, você tem nas religiões e tem no meio iniciático. Sim, sem dúvida. Então não tem problema a gente falar do Consolador. Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Bom, então é isso. Primeiro eu quero agradecer, Adílio, aí mais uma vez pela oportunidade da gente manter, né? Eu sempre agradeço cada podcast que tem, a você e ao nosso colégio invisível que está aqui conosco, né? Tem o Lucas editando, tem mais algumas pessoas aqui conosco. A gente tem que agradecer, né? A gente agradece as pessoas sempre, né? E agradecer principalmente ao nosso público, porque nós fazemos esse trabalho por conta do público, né? Porque o público quer, porque o público demonstra interesse, né? E aí a gente vai levando, vai fazendo, né? Enfim. Então termino agradecendo, lembrando a todo mundo para ficar atento às nossas redes sociais. Sabedoria Arcana está presente no Instagram, está presente no TikTok, está presente no YouTube e está presente no Facebook também. Tá? E lembrando, não deixando de forma alguma de ver o nosso podcast Sabedoria Arcana, tá? Que está disponível em todas as plataformas Deezer, tem Apple Music, iTunes, Spotify e, obviamente, o site www.sabedoriaarcana.com.br, porque ali tem vários livros de autores com selo editorial Sabedoria Arcana que fizeram publicações. Tem meu, tem do Adílio, tem vários do Adílio, e tem de outros autores ali que podem ser interessantes porque seguem mais ou menos essa linha que está no podcast. Então, quem gosta do podcast pode ser que se interesse, aí vai lá no www.sabedoriaarcana.com.br, vai olhar lá nossos livrinhos e talvez se interesse aí por algum. Então, por hora é isso. Saudações fraternais, saudações arcanas a todos. Eu me despeço nesse momento do pessoal, passando a palavra para o querido companheiro Adílio, e até a próxima. É isso. Então, só lembrando que a gente, só fazendo o último adendo, né? A gente não esgota nunca nenhum assunto, né? Então a gente está dando só as pinceladas iniciais e convidando a pesquisa, como você falou no início. Então, óbvio que muita coisa, né, não foi abordada aqui, porque não há tempo para isso, né? E nós não somos historiadores especializados em cátaros, né? Nós estamos trazendo as informações gerais que constam das obras que a gente citou e de outras tantas que a gente leu e recebeu dentro de organizações iniciáticas. Então, e até com uma outra informação, a gente falou do livro, o Evangelho de São João, do evangelista, é um evangelho esotérico que os cátaros seguiam também, fica como fonte aí, como dica, para aqueles que queiram se aprofundar mais. Então, no mais é isso, é uma grande oportunidade estar aqui com vocês, o meu amigo Pablo, querido irmão. Até a próxima, estamos juntos, saudações arcanas. Até. Vamos lá.